Fala, geração forte, como estão vocês? Estamos começando mais um GFPcast, podcast da geração forte do nosso estado. E hoje nós temos um convidado muito legal, muito especial aqui na nossa frente. Eu vou deixar a professora Juliana aqui, então, dar as boas-vindas. Não adianta fazer muito mistério, porque a gente bota no Instagram um dia antes, né, de entrar no ar. E você já sabe, então, que quem tá aqui com a gente é o nosso querido Caleb Soares, nosso filho de Kings Kids, né, Caleb? É verdade. Um guri de ouro. E eu vou deixar ele falar um pouquinho, né, sobre quem é o Caleb, enfim. Vai que tem alguém que não conheça, acho difícil, né, mas vai que tem alguém que não conheça. E ele vai também dar a saudação dele. Então, eu sou o Caleb Soares. Prazer. Prazer. O senhor é o Tiago. Ah, senhor não, cara. Vai. O senhor... Já não chega que é aqui, ó. Me chama de senhor no podcast, às vezes senhor. Ah, esse cabelo branco aí é nevou, né? Isso aqui é experiência. E a senhora Juliana Prado, Juliana. Né? Então, é meio difícil falar da gente mesmo, né? Mas eu sou o Caleb Soares, eu sou um cara que eu me considero uma pessoa muito humilde, né? Quando se fala que é humilde, não é humilde, não. Mas, ele é tão humilde que ele se acha mais humilde que todos. Eu sou mais humilde, igual Jesus. A gente tem que ser, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, né? Eu sou o Caleb Soares e eu gosto muito de cantar, eu gosto muito de ouvir louvores, eu gosto muito de música, gosto muito de educação física, de esportes. Sou apaixonado por Jesus desde sempre, eu acho. Gosto muito de estar nesse meio, né, da igreja, da liturgia, do culto. Gosto muito de coisas raiz, né? Não gosto muito daquelas coisas que se confunde com o evangelho, né? Esse fogo estranho. Né, os fogos estranhos. Mas então, eu sou o Caleb, sou assim, gosto de esporte, música, de estar na igreja, de cantar, de tocar violão, de estar fazendo a resenha com os guri, jogar bola. É isso. Show. Maravilha. Formado em educação física. Formado em educação física, colorado, né? Nem tudo é... Essa parte a gente pode pular. Amém. Corta, Rafa. Fazer o quê, né? A gente tem que viver as qualidades com os irmãos e diferenças, as diferenças também, né? Verdade. Então, Caleb, acho que para abrir o nosso papo, tudo isso, né, que você falou, você um jovem, na verdade, né? Ministro de louvor desde muito mais jovem ainda. Já é jovem, começou bem antes, né? Ministrando louvor, servindo Jesus, servindo os teus pais também, ajudando eles, né, no ministério. Como então, todo filho, né? Como todo filho. Filho de pastor tem bastante coisa para fazer. Pau para toda obra, né, como falo. Então, conta pra gente um pouquinho, se tu lembra, assim, né, que tu disse que desde sempre tu é apaixonado por Jesus, né? Então, fica difícil, acho que para quem nasce no lar cristão, criar uma linha do tempo. Foi nesse momento, foi nesse dia, foi nessa experiência. Mas se tu lembra de algo que marcou quando tu se sentiu chamado por Jesus, e tu pode compartilhar com a gente. Então, eu sempre fui da igreja, né? Mas a gente nunca a gente tem aquele momento que a gente acredita, que a gente aceita, que a gente acreditou que aceita Jesus. Na minha vida, eu como filho de pastor, acredito que eu comecei tarde. Eu comecei por volta dos 17, 18 anos, ministrando na igreja. Então, como filho de pastor, é um tempo que é tarde, né? Porque eu vejo o filho de pastor aí com 10, 11 anos, né? Já ministrando na igreja. E eu não gostava muito de estar no altar, porque eu não tinha esse hábito, né? De estar cantando, de estar como eu canto hoje, né? Eu gostava mais da bateria. Um baterista, Tocava bateria. Eu tocava bateria, mas era só aquele chá com pão, sabe? Acho que eu nunca vi tu tocando bateria. Não, eu não sei tocar. Eu sei tocar só o básico do básico. E eu tocava na sexta-feira de tarde com meu pai. Eu ia nos cultos com ele, onde tinha só as senhorinhas, né? E os senhorzinhos. Só as irmãs do coque. Isso lá em Tramandaí? Não, em Canoas aqui. Em Canoas. Quando eu vim aqui com meu pai ali na Bagé, em Canoas. E eu não gostava muito de estar ali, né? Eu gostava mais da bateria e só.
Aí teve uma época que eu tava meio que distante, né, da igreja. E eu sempre fui amigo de todo mundo. Sempre gostei de estar ali na resenha. E o meu avô chegou pra mim e falou: Caleb, o pastor Solon Soares, né? Chegou com a chave da igreja lá de Tramandaí. Caleb, tu vai chegar mais cedo na igreja pra abrir a igreja pra tua irmã. Porque ela trabalhava até mais tarde e ela não conseguia chegar cedo. Aí ele me deu a chave da igreja e pra eu abrir o culto. E eu não tava indo muito assim, sabe? Tava meio distante. Aí eu comecei a abrir a igreja lá pros guri ensaiar do louvor, né? Aí o amigo dos guri, né, ficava ali, né, na resenha com eles no louvor. E uma vez o Will, que era o ministro de louvor lá, o Will Elias Ribeiro, um abraço, Will. Ele falou: pega o microfone aí, vamos cantar. Eu peguei o microfone e eu nunca tinha cantado. Nunca tinha cantado? Nunca. Isso aí com 17? Com 17 anos. Aí ele me deu a música, era Seu Sangue, a música, do Fernandinho. Bem fácil. Aham. Aí ele, mas foi legal, não sei o quê. Aí daí a gente, no ensaio ali eu desenrolei, né? Aí no outro culto já comecei a cantando as músicas mais agitadas. Aí no outro culto ele me dava o louvor pra eu fazer todo. Aí foi... Esse irmão, Will. O Will. Aí foi mais escala, né? E uma vez era eu, outra vez era ele. Aí eu fui introduzido assim. Foi mais Sim. né, no Tipo, molejo vem cá, ali. vem. Aí foi assim que eu comecei a cantar, com 17, 18 anos. É isso, sentiu despertou um desejo. ali. Sim. Eu gostei muito de estar, né, na resenha primeiro. Uhum. Mas me brilhou os olhos, assim. Aí já no outro ano a gente fez a banda SL92. Eu não tocava violão ainda, com 18 anos, né, em 2014. Aí a gente já fez a banda SL92, tocamos no Congresso de Jovens. Outro ano já. No outro ano. Foi um encaixe, né, que o pastor fez com nós, o pastor Euclides, lá de Rio Grande. Acho que a gente tocou uns 2 louvores. O pastor... Congresso em Tramandaí. No Congresso de Tramandaí. Legal. Eu acho que era porque tinha que... Não lembro muito bem, mas eu acho que era porque tinha que esperar acho que era o David Keelan que ia chegar. Aí como a gente morava lá, né, o pastor nos chamou. Não, precisa preencher o lugar ali. Aí a gente foi, pegamos uma bateria emprestada, uma caixa emprestada, uma guitarra, um pedal. Aí a gente tocou. Aí no outro ano, eu fui pro quartel. E quando eu tava lá no quartel, muita gente saiu da igreja, lá em Tramandaí. E eu voltei pra morar lá, de fato, com os meus pais, né? Porque eu vim morar em Canoas pra servir e eu fui pra Tramandaí pra voltar a morar com eles. E eu sabia tocar mais ou menos violão, né? Aí como tinha saído muita gente da igreja, quem sobrou? Sim. Era eu. Aí eu tive que aprender na marra a tocar o violão. Mas até então, com 19 anos, eu não tocava na igreja. Não tocava. Só tocava um pouquinho. Eu tocava em casa e eu só cantava na igreja, né? Mas foi assim que despertou meu chamado, essa vontade de estar ali, né, ministrando. Legal. E inspirações? Foi bem o senhor te puxando, né? Quem foram as tuas inspirações nessa caminhada aí? Caminhada, desde o início? Só esqueci de falar um detalhe. Você é líder da Comec da sua região, né? Sim, da 964. Esqueci de falar isso, né? Comec. Tá, mas vamos lá. Suas referências. As minhas referências. Então, eu gosto muito do Fernandinho. Quem não gosta, né? Oficina G3. Quem não gosta? As 2 primeiras músicas que eu cantei foi Seu Sangue, do Fernandinho, e Dançar na Chuva. Que era agitadinha, né? Aí nossa, adorava cantar essas músicas. E Oficina G3, né? Que desde criança... Naves Imperiais, já vi vocês tocando. Naves Imperiais, a gente tocou no congresso, a primeira música que a gente tocou foi Naves Imperiais. Que legal. Em 2014. Naves Imperiais e como é que é a do Fernandinho? Mil Cairão. Mil Cairão. As 2 músicas que a gente tocou no congresso. Foi muito bom. Muito bom. Mas as minhas referências são essas. A Oficina G3. Eu gosto muito da Oficina. Desde criança eu amanhecia olhando a fita cassete. Fita cassete. Do acústico da Oficina. Fernandinho. E agora, mais recentemente, o Ale. Ale Vilas Boas. Gosto muito do Ale.
Eu não gosto muito de ir em show, assim, né? Mas eu pagaria pra ver a Oficina e o Ale. Eu gosto muito deles. São essas minhas referências no louvor. Show. Bacana. Desafios. Tem uma galera aí te olhando, que é líder também de Comec, talvez. Ou líder de louvor local mesmo, né? Grupo de louvor. E essas lutas e obstáculos que às vezes aparecem no meio do caminho, é fácil da gente se identificar, né? Quem nos ouve também. E como continuar, né? Em meio... Provavelmente tu enfrentou algumas lutas, obstáculos. Consegue trazer um exemplo de algum ou liberar uma palavra sobre isso, um pouco da tua experiência nessa área, assim, né? De seguir a motivação e tudo mais, né? Mesmo que às vezes seja duro, seja difícil algumas coisas, né? Que acontecem no meio do caminho. Sim, é bem difícil. A senhora já me presenciou, né? Vocês já presenciaram já uma luta que eu tive comigo mesmo. Foram dias bem difíceis, né? No King's Kids. Que tava por um fio assim de surtar. Eu acho que eu surtei, na verdade. Mas são desafios que a gente tem com nós mesmos, né? O nosso próprio eu, nossa própria carne. A gente vive num mundo onde no Instagram, no celular, em todo lugar tem tentação, né? Tem algo que a gente vai cair. E infelizmente, a gente vai cair. Alguma hora a gente vai cair. E a gente tem que... Eu me identifico muito com o Davi, né? Era um cara que era o homem segundo o coração de Deus. Mas ele caía também, né? Eu não tô falando que eu quero, que né? é uma autorização. Né? Não, óbvio que não. Sim. Mas a gente é falho, a gente é pecador. E eu me considero um cara, assim, muito, muito Davi. Muito Davi. Porque quando a gente... Nossa, quando eu penso em pecar, nossa, meu Deus do céu. É arrependimento atrás de arrependimento. Eu amo estar na presença de Deus e pensar que talvez eu possa perder aquilo por causa das consequências do pecado. Isso é muito triste. Doloroso. É muito triste. E vejo pessoas, né, no meio gospel, no meio, né, da igreja que se afastaram por causa de julgamentos. E eu tenho muito no meu coração isso, que eu não quero olhar para o homem. Eu quero olhar para Deus. Então, se eu olhar para o homem, eu vou ser pecador. Com certeza eu vou ser pecador. Eu vou pecar, eu vou errar. Nosso coração vai ficar preso, né? Sim. E eu quero olhar para Deus. Eu quero só olhar para Deus. Porque se eu for olhar para o homem, nossa, eu já estou fora da igreja há muito tempo. Porque o que tem de julgamento, o que tem de pessoas querendo subir em cima de ti, te apedrejar, é muito. E eu acredito que eu tô nem aí pro que as pessoas falam, entendeu? Eu tá falando e tô lembrando daquele episódio, já que tu tá usando o exemplo de Davi, Uhum. que Davi, muito feliz de ter trazido a Arca da Aliança, né? Dançou e tal, e foi julgado por aquilo. Sim. Onde uma atitude muito pura, né, do coração dele, naquele momento de adoração, da alegria, do êxtase, né, de estar trazendo de volta a presença. Eu lembro que Mical, né, falou, nossa, dançando como qualquer um e tal. Falando questão de julgamento. Às vezes, a forma que tu é chamado, talvez para desenvolver um ministério, chamado para desenvolver o teu trabalho, é peculiar, diferente, pode ser, né? Uns mais agitados, outros mais calmos, cada pessoa com a sua característica, às vezes desperta esse tipo de olhar, né? Assim, e tu tá falando de temor. Talvez o norte, né, para esse pessoal que tá te ouvindo, líderes de louvor, enfim, seja isso, temor, um coração que já antevê a situação, se arrepende até de ter pensado, né, em certas possibilidades. Acho que o temor, né, rega assim, né? Sim, o temor a Deus e a ciência de entender que se tu tiver pecando, tu vai estar se afastando da presença, né? Então, isso aí é o que mais me pega, sabe? Porque quando a gente peca, é óbvio que a gente se afasta da presença. Mas não é porque a gente peca que a gente tem que se afastar, né? Exato. Acredito que eu tenho um pastor lá em Tramandaí que ele usava muito
essa conjectura, né? Se ele caiu na sala, ele tem que levantar na sala. Então, ali que ele vai ter que levantar, naquele lugar. Não em outro lugar. Ele não tem que se preparar para se levantar em outro lugar. Né? É ali que ele tem que se levantar. Então, acredito que é perto da presença de Deus que a gente vai se reestruturar, não longe. Né? Eu lembro agora, esse falou de Davi, né? E Davi tinha esse temor no coração. Salmo 51, ele escreve após uma adulterar com Betseba, né? A gente conhece a história. Ele fala lá no versículo 10 em diante, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, o retires. Ele, né? Todo Salmo 51 é em primeira pessoa, ele fala olhando para ele. Retires o teu Santo Espírito, ensina-me. É uma lamentação, né? Ensina-me retorna a trazer a alegria da tua salvação, me sustenta com o espírito voluntário. E a partir disso ele fala, acho que é no versículo 13, se não me engano, então ensinarei os transgressores, eles se converterão a ti. Ou seja, um processo de Davi de arrependimento profundo. Esse arrependimento profundo de Davi é gerado por um quebrantamento de Deus. A partir desse exemplo, daquilo que Deus fez na vida dele, aquilo que ele ensinasse aos outros, a partir daquilo que Deus fez nele, ele ensinaria aos transgressores e os transgressores, os pecadores, se converterão. Porque o processo, ele é pessoal. O processo de cada um de nós é pessoal. E, obviamente, quando nós somos líderes, quando nós estamos na evidência, é muito difícil a gente não ter olhares que nos julguem, né? Porque a gente ocupa um lugar de referência no ministério. E eu falo questão de púlpito mesmo, altar, as pessoas te veem lá. Então, é difícil não ter esse olhar de julgamento. Mas é importante isso que você está falando, de você compreender que é você, é aquilo que está aqui dentro, é você e Deus. Né? Essa é a essência que Davi tinha. Porque se Davi tivesse olhado para todos os seus opositores, enfim, Davi não teria se levantado, né? E lógico que aqui não é uma apologia nem defesa, não uma defesa ao pecado, à queda. Uma liberação. Ou uma liberação, mas um entendimento que caiu, não tem pecado que o sangue de Cristo não perdoe. Jesus morreu por nossos pecados, né? João escreve lá na sua carta, filhinhos, vos escrevo para que não pequeis, ou seja, não pequem, mas se pecarem, jovens, né, que estão nos ouvindo aí, se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado perante o Pai. O nome dele é Jesus Cristo, é justo, né? Ele nos perdoa de todo pecado. Então, acho que isso é muito interessante a gente debater sobre isso, porque realmente a pessoa quando olha, principalmente o jovem, né? O jovem ele tende muito a muitas e às vezes comparações, fraquezas, caem e não levantam mais. Talvez alguém que esteja nos assistindo agora esteja lá no mundão, lá longe de Deus. Cara, há uma chance para você, Jesus. Exato. Não existe pecado que Jesus não perdoe. Sim, verdade. É bem isso. Se a gente pecar, a gente não tem que se afastar, né, da presença. Exato. De Deus. A gente tem que se aproximar ainda mais. Já falei algumas vezes já em ministrações, né, que quando a gente peca, a gente não tem que se afastar. A gente tem que permanecer ali, tentar, né? Isso. Porque vai ser mais difícil fora da presença. Ah, mas eu tô em pecado, eu não vou mais na igreja. Cara, vai na igreja. É aí que tem que ir, né? É aí que precisa. Vai na igreja. É verdade. Vai na igreja. Ah, mas Deus tá me vendo desse jeito. Mas é assim que Ele quer o teu coração, como Ele tá, né? Igreja é um hospital de pessoas sangrando, cheios de defeitos, sendo curados em todo o tempo, sendo tratados por Deus. E é certo que perseverando nesse ponto que tu trouxe, de não desistir, não é só uma questão de chamado, não desistir da presença de Deus, porque, é certo que naquela área ali tem tudo para que tu se transforme numa referência para outros. Né? Sim, exatamente. É ali que Jesus quer te usar. Né? Te curar primeiro, mas também te usar. Né? É igual a música do Rodolfo, né? E das minhas feridas sai o poder para curar. É verdade. Não é verdade? E dentro desse assunto um pouquinho, então, depois nós vamos perguntar um pouquinho sobre a tua formação, né? Mas ainda dentro desse assunto um pouco, quais hoje, como um líder, né, de louvor, como um cristão, né, um filho de Deus, quais os princípios que tu não abre mão, que tu não negocia? Tipo assim, na tua caminhada ministerial, ou quais hábitos, ou quais direções, assim, que, não, isso aqui não é pra mim, isso aqui não entra... Isso aqui que tu não negocia, assim, que na tua visão
é negociável? Eu acho que a palavra, né? Tudo que for fora da palavra Perfeito. tá errado, né? Tudo que for estranho tá errado, né? Eu gosto muito de escrever canção, né? Canção, poesias. Eu tenho muitas poesias escritas. Algumas que não viraram canções, né? Outras que viraram. Mas eu acredito que tudo que tiver fora da palavra tá errado. Tudo que não tiver na Bíblia, né? Tá errado. E também obediência, né? Obediência dos meus líderes, dos meus pais. Não abro mão. Eu sempre uso esse exemplo da tatuagem, né? Eu tenho tatuagem e tudo mais. Mas eu nunca tinha feito tatuagem se meu pai não tivesse deixado, né? Porque meu pai é minha autoridade primeiro na minha casa, né? Antes de tudo. E meu pai é meu pastor também. Então, se ele deixou, meu pastor também vai deixar. Mas é interessante essa história da tatuagem, porque com 25 anos eu não tinha feito nada ainda, né? E num domingo, né, almoço de família, o meu avô, né, foi lá em casa. E meu pai falou: olha, as crianças querem fazer tatuagem, as crianças, né? Querem fazer tatuagem, pai. O que o senhor acha? Aí meu avô falou: não tem problema, né? Desde que seja algo ruim, né? Aí meu pai ficou com aquilo na cabeça. Tá. Na segunda-feira a gente tava olhando tela quente, né? Olhando o filme. Aí era o filme do Aquaman. Aí meu pai, eu tava com o cabelo grande, né? Aí meu pai falou: ali o Caleb ali na TV. Aí eu, só falta ter as tatuagens dele agora, né, pai? Sempre jogando aquela sementinha. Aí meu pai falou: não, esse ano eu vou deixar você sozinho. Aí na terça-feira eu já fui lá, marquei. Esse ano esperou dois Esse ano dias. tá dentro do ano, né? Aí já marquei a mão já, que fiz essa flor. E tu tem, é só nesse braço? Tu tem fechado? Nesse braço que eu não tenho, aí eu tenho essa aqui. Quase eu tenho fechado, total né? 9. 9. Quase fechado. Quase fechado. Mas foi a partir de uma decisão dele, né? De uma autorização dele. Eu sempre vou estar fazendo aquilo que meus líderes, meus pais, né, estão autorizando. Então, o que eu não abro mão é a obediência e tá dentro da palavra, né? Eu gosto muito de jejuar também. Orar. Às vezes as pessoas nem sabem que eu tô jejuando lá em casa lá. Às vezes a minha mãe, vamos jantar hoje? Não vou jantar. Ela fica falando: por que tu não vai jantar? Porque eu não vou jantar, mãe, né? Aí ela acha meio estranho dela, de tanto insistir, eu falo: tá, mãe, tô jejuando. Gosto muito de jejuar. Eu jejuo pelo menos uma vez na semana, né? Hoje seria o meu dia de jejuar, terça e quinta geralmente eu jejuo. Então eu escolho um desses dias, né? Ou os dois, né? Então eu gosto muito de jejuar, de orar. Que também é algo que tu não abre mão. Não abro mão. Jejum, obediência e palavra. Amém. Acho que esses são um tripé que é bem forte, né? Talvez. Sim. Sustenta, né? Sim. E o jejum, só abrindo um parênteses aqui, eu tenho entendido que ele descortina a nossa visão, assim, pra... vai além, né? A tua sensibilidade também, Deus te apontando às vezes coisas que tu estaria distraído se não estivesse em jejum, né? Não sei se tu percebe isso. Sim, é uma retirada do foco da carne e um foco pro espírito, né? Isso. Até a ciência fala isso, né? Eu, como formado em educação física, tenho essa sensibilidade, essa facilidade para falar sobre isso, né? Mas o jejum, ele ajuda até mesmo o nosso físico, né? Então... desintoxicar. Sim, desintoxica. Não lembro lá como é que é o nome do negócio científico, né? Da palavra científica. Mas ele ajuda muito em tudo. Ele ajuda a pensar melhor, a dormir melhor, né? Então, se o nosso corpo físico também tá bom, o nosso espiritual é uma questão de tempo também, né? É verdade. Muito bem. Então, já que entramos nesse ponto, fala pra gente um pouquinho aí sobre a tua formação. O que tu percebe, assim, que ela se conecta com a tua fé? Por que tu escolheu educação física, né? E onde que tu vê que ela se conecta, assim, com a tua fé de alguma forma ou não? Então, a educação física, o esporte, né? No geral, ele é disciplina, né? Ele é disciplina. Se tu não tiver disciplina, tu não consegue resultados. Né? Isso é geral para todos os esportes, né? Tanto um esporte para pessoas maiores, para pessoas menores,
todo esporte que tu tem que se dedicar, tu tem que ter disciplina. E na palavra é a mesma coisa, né? Na vida do evangélico, né? Do cristão, é a mesma coisa. Acho que Paulo compara a nossa vida com atleta, não é? É Paulo que fala. Uma corrida, né? Sim, Uma corrida, sim, verdade. Então, se a gente tem disciplina, a gente consegue o que a gente quer no esporte. Claro, existe também o dom, né? Sim. O dom. Mas tu não vai... Que nem eu tenho o dom de futebol. Aham, claro. Tem... De olhar o futebol. Eu tenho o dom de jogar. Ele fala que ele só não virou um Kaká porque o pai dele não investiu nele. Entendeu? Faltou investimento. Nós poderíamos ter aqui um Verdade. campeão Uma lenda do futebol. de Copa do Mundo. O Grêmio não estaria onde está se eu fosse jogador do Já ia Grêmio. ser hepta, já, né? Bah, com certeza. Hepta da Copa do Mundo. Com certeza. Credo. Mas eu acho que tu ia jogar no Inter, hein? Não, no Inter não. Oh, quem sabe, né, Caleb? Não, no Inter não. Será? Mas é isso. O esporte, ele se espelha muito na disciplina, né? E o evangelho também, né? Se nós temos disciplina, a gente chega longe. Legal. E assim, eu percebo nas nossas conversas, nas nossas resenhas, por onde a gente se encontra, volta e meia, tu dá uma dica sobre isso para as pessoas. Eu sempre vejo assim. Sim, né? Eu gosto bastante, porque eu acredito que se a pessoa tá com o corpo preparado, ela consegue qualquer coisa, né? Eu sempre tô dando dica pro pastor de execução. E sabe que tipo assim, essa comparação ela é muito, muito legal, assim, porque eu já parei para pensar às vezes, enfim, treinando assim, né? Porque eu treino faz 1 ano, gente, que eu treino, sabe? Olha aí, palmas. Palmas pra ele. Palmas pra ele. Então, já emagreci bastante e tal, enfim, mas a gente não vê resultados aparentes ainda, assim, e tal. Só que por dentro já tá acontecendo alguma coisa. Uhum. É verdade. E assim, a nossa vida espiritual, questão da disciplina que você falou, né? A gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente medita, a gente jejua, a gente ora. Isso vai fortalecendo por dentro. Isso, você pode ter certeza, se você fizer diariamente essa disciplina de oração, leitura bíblica, de meditação, o resultado não vem como no treino, né? Sim. Ali, musculação, ali não vem do dia para a noite, né? Vai devagarinho, vai crescendo. É uma construção, É uma né? construção. É uma construção. E eu uso bastante esse exemplo de Daniel. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, né? E então, quando ele chegou no campo de batalha para disputar a medalha de ouro, ele estava preparado lá na Cova dos Leões. Né? Ele estava... Não foi eu preguei sobre isso em todos os retiros que ele não esperou que eu fui. falar da cova para jejuar, né? Ah, sim, óbvio, ele não sabia, não previa o que vinha. Ele sabia que tinha que estar preparado. Então é a mesma coisa do esporte. A gente tem que treinar todos os dias. Mas por que treinar todos os dias? Porque todos os dias é necessário. Tem que treinar, não tem que abrir mão, né? Então tem que jejuar, tem que orar. A gente tem que manter o nosso corpo, né? Tem uma das leis da selva, eu servi também, né, no quartel, e uma das leis da selva tenha seu corpo, armamento e equipamento em boas condições. E outra lei da selva procure surpresas por todos os modos, né? Então a gente tem que estar sempre preparado, tanto o corpo, o armamento, né? O armamento pode ser a nossa língua, né? O que a gente pode dar de resposta para a situação que vem. E procurar sempre, né? Surpresas por todos os modos, porque o inimigo ataca. A gente não é pego de surpresa. Exatamente. E não sofre a frustração. Sim, e na Bíblia diz isso também, né? Que o obreiro tem que estar preparado, né? Tem que manejar a palavra. Todos que perguntarem a razão da vossa fé. Exatamente. Procura apresentar, acho que ele está falando Timóteo, né? Procura apresentar a Timóteo. Deus, como obreiro preparado, que maneja bem a palavra. Isso. Que não tem do que se vergonhar. Isso, maneja bem a palavra da verdade. Caleb, uma palavra para os líderes de louvor, também os líderes em geral, que talvez se sentem inseguros para os próximos passos, né? Seja na música, seja na adoração, né? Seja na ministração de louvor, líderes em geral. Uma palavra para eles, né? Para lidar com isso. Eu como coordenador da Comec de Porto Alegre, eu gosto muito de dar oportunidade para todo mundo, né? Eu gosto de envolver todo mundo que quer realmente, né? E nesse retiro foi bem legal, né? Esse retiro que passou foi bem legal, que eu consegui
colocar todo mundo para ministrar, mais de 20 pessoas, eu acho, Bah. para ministrar. Legal. E aí separei em 3 grupos, né? Grupo verde, azul e vermelho. O Vitinho ficou no vermelho. Bah. Não acredito. Ele deve ter Fez ficado assim, propósito, ó. né? Fez de propósito. Pior Foi que não, sorteio? eu mandei o chat GPT sortear. Bah. Mandei o chat. Eu acho que é pra ele quebrar Essa barreira. essa barreira, exatamente. Mas enfim, eu dei oportunidade para todo mundo ministrar, né? E lá, antes de começar tudo, eu peguei e falei para eles, gente, vocês não estão fazendo isso aqui pro homem, vocês não estão fazendo isso para o pai de vocês, para alguém, vocês estão fazendo isso para Deus. Então, faz de conta que vocês estão no quarto de vocês. Se vocês sentirem vergonha, feche os olhos, né? E faz de conta que só tá tu e Deus ali, né? Porque muita gente olha pro homem, né? Olha para pro público. Se tiver 10, 20, 30 mil pessoas, o pessoal fica tensa, né? Sim. E acredito que não é esse o objetivo, né? O objetivo, claro, é levar o ministro, né, de louvor, elevar o povo à adoração a Deus, Isso. né? Mas o importante é nós estarmos com o nosso coração aberto para Deus, porque primeiro Deus ele vai ministrar na gente, né? Então, quem tiver inseguro, gente, é Deus, o único foco a ser olhado ali é Deus. Amém. Então, a gente não deve olhar pro homem, né, com insegurança. Sobre insegurança, eu costumo falar que tem o lado bom dela, né? Que é a dependência de Deus. Sim. Porque quando a gente se sente seguro demais, Tem isso também. porque talvez a expectativa está tudo em nós, nossa própria segurança, né? Então eu vejo Olhar pro que Senhor, né? olhar para o Senhor, sim, mas eu costumo sempre falar isso, né? Na questão, assim, de às vezes, para pregar a palavra na igreja mesmo, ou em congresso. Se não dá aquele friozinho na barriga, Não tem graça. Não tem e graça. aí significa que tá tudo em nós, né? Tipo assim, Sim. minha segurança. Tá Não, tem comigo. que dar o Tá frio na garantido. barriga. Tem que Tá dar. Então a garantido. gente, isso acho que é temor a Deus, isso é você saber que não depende de você. Uhum. Você só é um instrumento, só é uma guitarra ali, né? Precisa ser tocada, você só é um teclado, só é alguém que Sim. precisa ser tocado. E o instrumentista, no caso, é Deus. Ele que toca a tua vida, e você que vai fluir conforme ele quer. O frio na barriga tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. A boca seca tem que ter. Tem que ter. Né? Eu sempre fico nervoso quando entro. Mas quando eu tô ali, é Deus que tá dentro de mim. É o Senhor. É Deus que tá falando de mim. Né? Então, eu deixo tudo nas mãos de Deus. Então, é por isso que não deve se preocupar, né? Porque quem tá fazendo a obra ali é Deus. Óbvio que antes vai dar aquela, né? Sim. Aquela, Sim. É Até normal. pela própria Vontade- responsabilidade, né? Que a gente assim, tem ali, né? Verdade. é uma responsabilidade muito grande, É. porque tu vai estar falando para muita gente. Sim. Então a responsabilidade é gigante. É É gigante. gigante. Caleb, muito, muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Acho que é muito importante, assim, eu percebo, né? A gente percebe, a gente convive, assim, vê o quanto tu é referência, né? Para muitas pessoas. E aí, a gente adotou aqui uma regra nesse 2026 aqui no GFQcast, que cada convidado a gente prepara algo simples, né? Mas uma lembrancinha, mas seja simbólica de algo que a pessoa carrega. E eu vejo, assim, que isso que tu falou agora é bem o que eu pensava mesmo, né? A questão do esporte vinculado à prática diária, determinação e quanto a gente precisa ser referência nisso também, né? Naquilo de não desistir, né? Da continuidade, diariamente, treinar todos os dias. Então, simbolicamente, dizendo para você, continue assim, né? Nessa visão, todos os dias, né? Tanto na prática ali do teu jejum, como você fala, a palavra e a obediência, quanto na parte física, porque você tem sido referência a muitas pessoas. A gente preparou uma pequena lembrancinha, mas que seja simbólica, que tu carregue isso, que signifique isso. Continua. Que é aqui, ó. É um pacotinho fit. Tá? Porque você Ai, é que alguém legal. fit, né? Então, Sim. assim, mas simbólico, eu sei que vai acabar, né? Você vai degustar, enfim. Hoje mesmo. Mas que lembre aí que essa é a mensagem, assim. Não, hoje é todo Continua, porque tem pessoas... vai só amanhã, então. Que tem pessoas que olham pra você e vê você como uma referência. Amém.
É difícil ser referência. Se eu tivesse uns 10 anos e soubesse que eu ia ser tão referência assim como fala, meu Deus, é difícil. É muita responsabilidade, né? Mas, como eu disse, Deus está na frente, Deus que comanda tudo. Sem Ele a gente não é nada, né? Verdade. Então vamos deixar nas mãos dele. É muita renúncia que a gente tem que ter, né? Renúncia. E a renúncia não é deixar de fazer algumas coisas, né? Renúncia é escolher algo maior. Isso. Verdade. Renúncia é a gente Uau. querer algo maior. Nós acabamos de falar sobre renúncia no Sim, a gente podcast gravou anterior. antes de você chegar, a gente tava gravando um bate-papo sobre renúncia. Ah, legal. Todos conectados. Tudo conectado. Gostei dessa frase. Aham, gostei muito dessa frase. Fala de novo aí. Fala de novo. Esqueceu. Peraí. Renúncia não é Deixar coisas. deixar coisas, né? Que a gente gosta. Renúncia é escolher algo muito maior. Aí, ó. Nossa, que legal, hein? Muito bom. Que hora agora? Renúncia é um propósito, né? É um propósito. É um propósito. Legal. Muito obrigado, Caleb, pela tua presença. Muito obrigado. Espero que você venha mais vezes. Amém. Tamo Deus aí. abençoe a sua vida grandemente. Amém. Continue liberando, né, no caderno as poesias e as letras, mas também no altar, aquilo que o Amém. Senhor te liberar. Cantar o Senhor no Cântico Novo, né? Amém. Que o Senhor te dê cada vez mais inspirações aí para cantar esse cântico novo a Ele. Nós estaremos aqui esperando. Que Amém. Deus abençoe sua vida. Conte conosco sempre. E a galera já pode compartilhar aí o link, né, desse episódio nos grupos. Considerações finais? Algum recado para a galera em especial? Quero dar um abraço para minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu avô, minha avó, meus primos, meus tios. Todo mundo, abraço todo mundo. Glória a Deus. Então tá, até o próximo episódio. Hoje nós tivemos aqui o Caleb, foi muito legal conversar com ele. E fique ligado aí nos próximos episódios também. E compartilhe para todo mundo aí. Deus abençoe. Deus abençoe, Até o gente. próximo. Até a próxima.